olhar ou ouvir os filósofos de biologia contemporâneos e ver as vozes que para aí andam, o que é que elas pensam, as cabecinhas pensadoras que para aí andam, acerca desta pergunta. Darwin era ou não um teleólogo? Mais uma vez, cuidado. O que é que ele de Darwin, facto achava? Darwin Eles, defendia ou não causas finais, não é? É isso que vamos ver. Então, de facto, até o cético, não é? O Huxley sim, concorda que ele, concorda que com ele fez isso. esta união. Portanto, é um bocadinho citar o filho do Darwin e o Asa Gray como sendo visões parciais, não é? Não resolve completamente o problema por causa do cético do Huxley. No fundo, é um bocadinho. É manter as causas finais, não é? Sem a referência ao Criador. Sim, mas é isso mesmo. Ou seja, Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Lembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas, sem mais demoras, passemos já ao episódio de hoje. O relógio deve ter tido um fabricante. Deve ter existido em algum momento e em algum lugar. Um ou mais artífices que o formaram para o propósito que encontramos e que ele realmente cumpre. Portanto, Bernardo, aqui estamos a citar o Paley, não é? Em 1802, não é? O Paley que teve aqui uma importância aqui no início do século XIX, porque ele fez aqui, é conhecido aqui pelo chamado argumento de Paley para a existência de Deus, não é? Que tem a ver com a complexidade da criação, com a noção de que as coisas são complexas e parecem ter sido feitas com um propósito, não é? Por alguém externo, não é? Da mesma maneira que um ser humano faz um relógio, é o exemplo que ele aqui tinha. E isto, estamos a citar isto aqui no contexto do nosso episódio sobre a interpretação filosófica da teoria da evolução e da criação, com base aqui na obra do Padre Mários, que já falámos aqui no episódio passado, não é? E tínhamos chegado, depois de vermos aqui várias citações sobre o Darwin, o que é que diziam sobre ele e coisas desse estilo, chegámos aqui a uma parte importante, que eram as três correntes filosóficas muito distintas, não é? Que existem a propósito da interpretação da evolução. E, portanto, dentro destas três correntes, nós abordámos já no final do episódio passado a interpretação da teleologia, não é? Das causas finais, onde falámos de Aristóteles, depois falámos de São Tomás, não é? Vimos que Deus é a causa, aqui de acordo com São Tomás, Deus é a causa final de todas as coisas, não é? Princípio e fim de todas as coisas. A citação, por acaso, só falava do final, mas, mas isto aparece noutro sítio, não é? E vimos aqui como esta interpretação nos permite perceber como é que as coisas tendem para algo mais perfeito à medida que o tempo vai passando. E, portanto, acaba por ser aqui uma justificação de como é que, do ponto de vista filosófico, a evolução pode levar ao desenvolvimento de seres vivos cada vez mais perfeitos, não é? Porque, no fundo, estão a tender para a sua causa final, que é Deus, não é? Íamos agora... E no final nós terminámos, não sei se os nossos ouvintes se lembram, tu terminaste aqui com uma distinção que é bastante importante e que é importante referirmos outra vez para podermos perceber a diferença entre este nível da teleologia e aquele que vamos ver agora, que é o design e função. Não sei se queres voltar a fazer esse ponto, Bernardo, aqui a propósito da maneira como Deus vamos queria. só recordar isso, não é? Porque, portanto, o que faz o São Tomás de Aquino é conciliar as causas finais de Aristóteles com a teologia cristã. E nessa perspectiva, Deus, como Criador, pela sua causalidade primeira, como se diz em teologia, mantém as criaturas em existência a cada momento. E as criaturas têm elas próprias poderes causais autónomos, que são inerentes à sua natureza. E essa distinção é muito importante. Dizer que Deus é causa é diferente de dizer que um ser vivo ou que uma criatura é causa. Estamos a usar a palavra causa em sentido análogo. Temos que fazer uma analogia e pensar, bom, Deus como causa, em alguma coisa é semelhante a nós como causa, noutras coisas é muito diferente, não é? Uma causa muito diferente das coisas naturais serem uma causa. E, portanto, tivemos aqui este cuidado de dizer que na corrente teleológica
Os atributos e as faculdades de Deus são definidos de forma analógica às nossas, para não haver confusão, porque a confusão vai surgir agora quando formos estudar esta corrente, Gonçalo, que é a corrente Do do design e design, função. que tem como porta-voz o William Paley, que tu citaste no começo desta parte deste episódio. Citaste a famosa analogia do relógio e do relojoeiro. Uma pessoa vai a caminhar, vai a passear no campo, quando encontra um relógio no chão, imediatamente deduz que houve um designer inteligente por trás do design do objeto que ele encontrou. O Paley é anterior ao Darwin, bastante anterior. O Paley morre em 1805, muito anterior ao Charles Darwin. E o Paley tem as costas quentes, não é, Gonçalo? Leva muita paulada das gerações seguintes, com alguma injustiça. Mas acho que penso que nós, não sei se já aqui referimos, mas eu já em algum sítio eu também sou culpado disso, né? de acusar o Paley de ceder tudo ao inimigo de alguma forma, por assim dizer, não é? Entre aspas. Sim, mas o Paley tinha alguns conceitos filosoficamente confusos, mas naturalmente o Paley está de acordo com os teleologistas no ponto de partida empírico. Olhamos para uma coisa e vemos que ela tem propósitos aparentes, não é? E que nós investigamos depois filosoficamente, não é? E uma certa complexidade. Aliás, a ideia Sim. dele é que a própria natureza é muito mais complexa que um relógio, e se Sim. nós dizemos que o relógio tem que ter tido Certo. um Sim. criador inteligente, não é? Mais Então ainda- a natureza, mais mais ainda ainda, um não ser é? vivo. Com mais Claro. justiça ainda, a natureza tem que ter um criador inteligente. Claro que sim, claro que sim. Mas há concordância entre os teleologistas e os defensores da teoria do design neste ponto de partida. Olhamos para as coisas criadas e vemos causalidade. Aonde a coisa fica bastante confusa depois é no papel que Deus tem nesse processo. E aí os aristotelicotomistas desta corrente teleologista vão se separar dos pensadores de intelligent design contemporâneos, não é? E nós que estamos aqui, Gonçalo, como católicos que somos, alinhamos o nosso diapasão, afinámo-lo pela corrente aristotelicotomista, porque achamos que é melhor, mas Sim, mas não é obrigatório, ou seja... sim, não é obrigatório, não é uma questão de doutrina, mas Exato. é mais consistente fazê-lo, mas não é uma questão de doutrina. Nós achamos que é melhor, e normalmente, pronto, há aqui uma preferência por São Tomás por ter uma visão bastante consistente e por explicar uma série de coisas da melhor forma, não é? Mas a parte filosófica não é obrigatória, não é dogma, não é? Ou Sim. seja, desde que seja coerente com a visão cristã, pode haver outra filosofia que vá lá Sim, ter. a filosofia aristotelicotomista pode não ser a última Coca-Cola do deserto, mas é muitíssimo útil para o estudo racional da fé cristã, não é? E é por esse motivo Exato. que a utilizamos, não é? Achamos que é a melhor caixa de ferramentas filosófica que podemos usar. Se um dia surge outra melhor, tanto melhor. São Tomás ficaria contente. Sim, ou coisas que têm acontecido, às vezes refina-se um bocado, coisas que ele disse e assim. Mas pronto, não era, o objetivo aqui não é fazer Fechando aqui o ponto que eu estava a querer dizer é este. Nós não entramos naquele campeonato de insultar os pensadores do intelligent design, que são sobretudo norte-americanos. Nós não jogamos esse jogo, Gonçalo, porque nós concordamos que eles diagnosticam o problema, discordamos da solução para o problema, são filosófica e teológica para o problema, mas concordamos no diagnóstico, e aí isso leva-nos a não sermos duros e a não massacrarmos quando às vezes acontece o intelligent design. Eu até, se queres que eu te diga, Gonçalo, falo mais por mim, não estou a querer trazer-te para esta minha opinião pessoal, mas sempre que eu vejo um bocado de gritaria, às vezes histérica, contra o intelligent design, é sinal de fraqueza. Ou seja, se a essa altura se recorre a ataques ad hominem e a insultos e a ofensas pessoais aos autores do intelligent design, é sintoma de que há ali um problema, uma fraqueza de quem faz esses ataques, não é? Portanto, nós discordamos de alguns aspectos essenciais do intelligent design, desta segunda corrente que vamos agora descrever, mas não entramos nesse jogo de ad hominem, de ataque pessoal, porque eles estão a diagnosticar um problema que existe na interpretação materialista do processo evolutivo, não é? E da biologia. Muito bem. Sim, Então, eu diria que aqui a grande diferença está na maneira como as coisas chegaram à existência, não é? Ou seja, não há dúvida de que há aqui o plano de Deus por trás da forma como as coisas existem e a forma como as coisas são hoje, não é? Mas o plano de Deus pode ter sido executado de várias formas, e a nós parece-nos que faz mais sentido adotar esta visão mais contínua, não é? Através das causas finais, do que Deus estar a criar de forma especial todos os seres, não é? sim, bocadinho. e repara, bocadinho. tocaste no ponto essencial, não é? Ou seja, o relojoeiro
que Paley utiliza como analogia para Deus, está a trabalhar de fora, está a, se quisermos, a juntar peças, não é? A juntar componentes na lógica do Intelligent Design, e os contemporâneos inspiram-se no Paley, por muito mais sofisticados que eles sejam hoje em dia, que são. O Paley já tem 200 anos, não é? Ou mais. Eles são mais sofisticados hoje em dia, mas têm esta ideia em comum, não é? De que o designer, nesta corrente de pensamento, é alguém que de fora está a juntar peças. Os teleologistas, que remontam a São Tomás de Aquino e Aristóteles, dizem que as coisas que Deus cria já têm na sua natureza intrínseca tendências para certos fins e para certos propósitos e para certos resultados, não é? É uma diferença E enorme. que Deus é a finalidade última de todas as coisas. Ou seja, a Mas diferença é ter um Deus que no fundo é humano, ou quase, ou seja, não quero reduzir os argumentos deles que são mais complexos que isto a uma coisa, a um espantalho, não é? Mas no fundo há um bocadinho esta ideia do Deus que é quase um super-humano a fazer, a introduzir as coisas como nós introduziríamos se estivéssemos a desenhar um carro, não é? É a diferença entre isto e um Deus que cria as coisas já com essa finalidade, como estavas a dizer. Sim, Coisas que tendem para ele e que são tornando mais propósitas por isso, e há através das aqui, suas causalidades segundas. e às vezes nós não nos damos conta, Gonçalo, quando olhamos para um autor, um Intelligent Design, por exemplo, quanto essa perspectiva contemporânea deve a um Descartes, por exemplo, não é? Porque o Descartes criou esse fosso entre a coisa extensa e a coisa pensante, não é? E ao criar esse fosso, ele separou-se completamente da tradição aristotélica e tomista. E no fundo, nesta lógica de Intelligent Design, há uma coisa pensante que é Deus, que é o relojoeiro que faz aparecer uma coisa extensa, que é o ser vivo desenhado. Bom, mas para Aristóteles e São Tomás de Aquino a coisa não funciona assim de todo. Há uma única coisa natural, não há duas coisas, a pensante e a extensa, não. Há uma única coisa natural, com propósitos e com fins intrínsecos àquilo que essa coisa é. E esta perspectiva, como vamos ver, é muito mais amiga, se quisermos assim, muito mais compatível com os dados empíricos e com o próprio processo evolutivo como nós hoje o compreendemos, do que teorias de intelligent design que herdam, consciente ou inconscientemente, ideias que vêm de Descartes e que, enfim, já são erradas pelo seu abandono da teleologia, não é? E depois a coisa vai ficar mesmo confusa a nível filosófico e teológico, porque a certa altura estamos a transformar Deus numa causa quase humana, como tu dizias, não é? Numa criação humana, não é? Já no Sim. super-homem. Sim, um super-homem. Deus é quase um super-homem, não é? Super inteligente, super esperto, não é? Mas isso não é Deus. Isso não é bem Deus, não é? Estamos aqui um bocado a antropomorfizar Deus, não é? Isso é aquilo que nós não queremos fazer de todo. Portanto, Exato. no fundo, isto distingue a segunda corrente do Intelligent Design da primeira corrente, que é da primeira corrente, que é a teleologia clássica. Teleológica, a corrente Sim. teleológica. Antes de passarmos aqui à próxima parte do vitalismo, queríamos ainda aqui só defender aqui um bocadinho o Paley. Eu estava a dizer há bocadinho A honra do Paley. Sim, o Paley muitas vezes é aqui um bocadinho vítima de bullying Saco de pancada, saco de pancada. da malta, Bullying. não é? Que diz Filosófico que ele, e científico-filosófico. Sim. exato, que ele cedeu esta coisa toda da parte. No fundo, acaba por quase. Às vezes o argumento dele soa materialista, não é? Parece que cedeu a parte materialista, embora já vamos ver que não era bem a ideia dele, não é? Mas parece que ele cede no materialismo e no determinismo das leis da natureza, cede isso tudo, no fundo, aos céticos, não é? E depois tenta, ainda assim, estando já nesse campo de jogo filosófico, entre aspas, não é? Tenta defender que o universo a natureza é bastante complexa e, portanto, tem que ter tido um criador. Mas ele, na realidade, ele também não era... Ou seja, esse argumento dele muitas vezes soa a isso, mas ele tem aqui outras passagens, noutros pontos, em que se vê que não é bem isso que ele acha, não é? Portanto, ele diz o seguinte: o que quer que seja feito, Deus poderia ter feito sem intervenção de instrumentos ou meios. Sim. Mas é na construção dos instrumentos, na escolha e adaptação dos meios, que uma inteligência criativa se revela. Uhum. É isso que constitui a ordem e a beleza do universo. Deus, portanto, agradou-se de prescrever limites ao seu próprio poder e de trabalhar os seus fins dentro desses limites. Então, ele tem aqui por um lado, esta coisa dele saber que
a criação tem poder causal, não é? Portanto, Deus não está permanentemente a fazer tudo, não é? Portanto, existe um bocadinho aquilo que nós estamos a discutir, não é? Das causas primeiras e das causas segundas, não é? Portanto, temos essa distinção entre Deus como causa primeira que mantém as coisas em existência e as causas segundas que já são essas coisas que existem a interagirem entre si, não é? Portanto, existe aqui esta diferença e ele, embora não esteja a usar esta linguagem, parece que tem aqui um bocadinho este conceito na maneira como ele diz que Deus tem limites, não é? Mas Isto parece-me, Gonçalo, parecido com a isto... história que tu contaste na primeira parte deste episódio, daquele livro do Thomistic Evolution, em que dás o exemplo do pai, em que o pai, mais vale o pai que ensina o filho a atar os sapatos do que o pai fazê-lo por si mesmo. Parece-me parecido aqui. No fundo, o Paley aqui está a mostrar um pensamento teológico mais sofisticado, falando em causas instrumentais, não é? Na mediação das causas segundas, o que faz o Padre Mários, na sua palestra, comentar que talvez o Paley não tivesse a ser assim tão unívoco em relação às causas de Deus, como depois, mais tarde, o Intelligent Design se tornou, não é? Exato, mas não deixa de ser aqui um bocadinho problemático, porque parece que está aqui de alguma forma a impor limites a Deus, ou seja, Deus, um tomista não pode concordar com isto, um tomista não pode concordar com um Deus que tem que trabalhar com limites prescritos. Eu quase que parece, Gonçalo, que o Paley, sem querer... Sim, apesar da linguagem dele ser o próprio Deus a prescrever estes limites, não é? Mas mas eu acho que os fixou e que já não pode sair dali, de alguma Sabes forma. O que me parece? Parece-me que é mais uma vez uma temporalização de Deus. Está a acontecer aqui. É um erro típico. Nós somos criaturas temporais e fazemos isto muitas vezes, não é? Parece-me que o Paley deixou-se cair aqui nesta ratoeira de achar que Deus, quando pensa, o tempo passa enquanto Deus pensa, não é? Então Deus está... Agora vou prescrever limites a mim próprio. Não, mas quer dizer, mas Deus não pensa sequencialmente, não é? Não é assim que a coisa funciona, não é? Mas pronto, é fechar aqui o parênteses. O Paley tem muito mérito, diagnosticou o problema, não estava tão longe da solução, mas o Paley também é um filho do seu tempo, não é? E o mal estava feito lá para trás, não é? A partir do Descartes, este divórcio de uma visão aristotélico-otomista, não é? De causas finais. E finalmente esta visão do design e das funções é frequentemente, aqui uma das principais críticas que se fazem frequentemente a isto é aquela questão que nós já aqui falámos do Deus das lacunas, não é? Sim. Porque o que acontece, no fundo, como se está a olhar para a complexidade das coisas e dizer que isto é demasiado complexo para ter surgido naturalmente, não é? Parece que está aqui a recorrer a nós não conhecemos um processo natural que possa gerar estas coisas e, portanto, metemos lá Deus para resolver esta situação. Não é? Isto é uma crítica frequente que se faz. E o Intelligent Design parece ser isso, não é, Gonçalo? O Intelligent Design, como só procura identificar desenho e propósito na biologia, hoje em dia já há membros do Intelligent Design como o Stephen Meyer que já fazem isso, por exemplo, no fine-tuning do universo, já levam isso para outras áreas, não é? Mas é preciso perceber que a abordagem do Intelligent Design é muito localizada. Está muito baseada em detectar o tal relógio, não é? Ou a tal coisa complexa, não é? Muito baseada no conceito de complexidade irredutível, que é um conceito de Intelligent Design. Mas para Aristóteles, todas as coisas naturais têm as 4 causas, todas. Não é apenas a complexidade, ou seja, há aqui uma visão muito mais profunda, muito mais abrangente na perspectiva teleológica, não é? E que a torna, na nossa opinião, muito mais rica do que o Intelligent Design a nível filosófico. Estás farto de podcasts chatos e que te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? exato, mas vamos finalmente avançar aqui para a terceira parte, não é? O vitalismo. Sim, o vitalismo, mas vai ser rápido. Queres explicar, Gonçalo? Bernardo? Sim, vai ser rápido falar aqui no vitalismo. O vitalismo está muito datado, teve aqui uma circunstância histórica, é uma reação ao mecanicismo do Hobbes, do britânico Hobbes. Há um outro inglês chamado Ralph Cudworth, que faz parte do grupo dos chamados platonistas de Cambridge, que defende o que eles chamam uma natureza plástica, plastic nature, uma causa única
e um princípio que é exclusivo às coisas vivas. Não é? Mais uma vez aqui também um divórcio de Aristóteles. Não é? Para Aristóteles tudo tinha causas finais, não só as coisas vivas. Não é? E depois isto vai dar origem a mais nomes. O padre Marius fala num John Ray, que vai evoluir a plastic nature do code work na direção do vitalismo, vai se inspirar no alemão que é o Kaspar Wolff. Kaspar Wolff é um dos pais da epigenética. E depois ele põe aqui em cima da mesa mais um nome, um alemão que é o Hans Driesch. O Hans Driesch desenvolve embriologia. O Hans Driesch é muito importante porque faz umas experiências com embriões que refutam, de certo modo, a visão de Descartes dos seres vivos. Não é? Descartes considerava que os seres vivos eram autómatos, eram máquinas, e o Hans Driesch faz experiências em que ele, com o bisturi, anda ali em cima dos embriões e a fazer algumas maldades e mostra que essa... Embriões, animais. E mostra que... Importante. Sim, importante distinguir. E mostra que essas ideias dos seres vivos como máquinas têm que estar erradas, não é? Mas o Hans Driesch sempre, certo no diagnóstico do problema, mais uma vez, mas errado na solução, acha que realmente há esta força anímica, podemos chamar-lhe força anímica, que não é material e que explica porque é que os seres vivos têm este tipo de comportamentos. E apesar do vitalismo estar extinto hoje em dia, ele tem o seu valor como exercício intelectual que foi feito numa época em que ele, de certa forma, era um percurso que tinha que ser feito, não é? Para contrariar os excessos do materialismo, tinha que haver este caminho de quem dizia o materialismo tem que estar errado. E como esta geração não quis regressar a Aristóteles, por muitas razões que agora não vamos entrar, não é? Foram atrás de uma explicação de força anímica ou força vital, porque era o que as experiências que eles faziam lhes mostravam estar a acontecer, não é? Não parecia que os seres vivos eram máquinas de acordo com as experiências que estavam a ser feitas, por exemplo, por este Driesch. Ao ponto de um famosíssimo pensador sobre este tema, o Ernst Mayr, numa das suas aulas, chamada The Autonomy of Biology, a certa altura diz mesmo isto, diz mesmo que é um erro ahistórico, anti-histórico, dizer que os vitalistas são ridículos ou ridicularizá-los. Ele diz que o Driesch precisamente mostrou que vários dos problemas básicos da biologia não podem ser resolvidos com a filosofia cartesiana. E por isso diz o Ernst Mayr, a lógica da crítica que fizeram os vitalistas estava impecável. A lógica estava impecável. Havia ali um problema grave no mecanicismo. Mas a solução é que não. Então, e Gonçalo, como é que nós aqui podemos distinguir o vitalismo das causas finais? Porque parece que elas são parecidas, não é? Fizemos aqui uma tabelinha que queres-nos ajudar aqui um bocadinho a distinguir, para fechar aqui este capítulo, em que é que o vitalismo é diferente da teleologia, das causas finais? Então, se estamos aqui a interpretar bem daquilo que tivemos aqui a ver do vitalismo, não é? Parece que há aqui um conceito central no vitalismo, que é a existência de uma força vital inata em Exato. todos os seres vivos, não é? E isto está aqui em oposição à causalidade final, que diz que há um propósito intrínseco ou finalidade nos processos naturais. Esta força vital, se eu estou a interpretar bem, eu não sei o que é que achaste daquilo que Sim, até agora Bernardo, estou a mas concordar contigo. eu fiquei com a sensação que era uma coisa sobrenatural. Sim, Que eles achavam que era, ou seja, não opera é... acima da natureza, não é? Sim. Sim, porque às vezes também se utiliza uma linguagem parecida aqui do ponto de vista aristotélico, não é? A alma vem de ânima, que tem a ver também com isto, não é? Tem a ver com aquilo que anima, não é? Aquilo que anima o ser vivo. Portanto, pode haver aqui alguma confusão, mas enquanto na visão aristotélica e tomista isto é uma coisa que faz parte da natureza do ser, da natureza do ser vivo, dá-me a sensação que aqui é uma coisa sobrenatural que está acima que está fora da natureza, de alguma forma, fora da natureza daqueles seres. fundo, não é? Portanto, a vida- foi a sensação com que eu fiquei. Posso estar a É interpretar isso. mal. A vida para os vitalistas é mais do que a soma das partes de um ser vivo. A vida exige uma força vital que não é material. Está acima da matéria. Exatamente. Isso é uma distinção importante. Enquanto que, se Sim, mas quisermos, aqui Aristóteles tem uma perspectiva muito mais natural da coisa, se quisermos. Não é? O Aristóteles traz a causa final para dentro do que é que um ser vivo é. Aliás, um ser em geral, vivo ou não vivo. Sim, mas eu diria que no Aristóteles também não é material necessariamente. A questão Não é materialista, não é materialista, porque não é. mas é natural. Eu acho que o ponto aqui não é o não ser material, é que tem a ver com o facto de estar fora da natureza. É o sobrenatural. Certo. É a parte sobrenatural, acho eu. Parece-me que é a grande distinção. Sim. Porque no Aristóteles também não é material, a causa final não é material, mas faz parte da natureza da coisa. Aqui
não é material, que é uma semelhança com Aristóteles, mas é sobrenatural. Portanto, está por cima da natureza da coisa. É o que me parece. Porque senão seriam semelhantes. Se fosse só o ser uma força vital não material, o Aristóteles poderia dizer isto, de alguma forma, não é? Parece-me. Sim, e depois repara como isto depois, a certa altura, não é? E esta corrente do vitalismo vai até ao século XX, não é? O Henri Bergson é um defensor do conceito de élan vital, não é? Desta espécie de ímpeto nos seres vivos, que é uma força não física, que segundo ele explica como é que eles se comportam e também as mudanças evolutivas ao longo do tempo, não é? Eu acho que acaba por cometer erros parecidos com o Intelligent Design, Gonçalo, aqui no sentido em que está-se a concentrar nos seres vivos, é colocar os seres vivos numa categoria à parte muito especial e dizer esta força vital, este elan vital só existe nos seres vivos. É o único caso da natureza em que há coisas que estão acima da natureza a vivificá-los. Enquanto que para Aristóteles a coisa é transversal a tudo o que existe na natureza, não é? Para Aristóteles há causas finais num átomo, eu não conhecia os átomos, não é? Mas há causas finais numa pedra, há causas finais numa estrela, há causas finais numa planta, há causas finais num cão, no ser humano. Aristóteles é uma análise muito mais transversal e muito mais útil a toda a natureza, não é? Também acho que aqui o vitalismo tem essa peca por ser só... É que os seres vivos têm esta substância especial, não é? Que ele chama a alma, não é? E que é especial nos seres vivos face aos... É especial só no sentido em que a forma do ser vivo é diferente da forma do ser não vivo. Aristóteles chama alma à forma de um ser vivo. É uma questão puramente de definição. Ou seja, para Aristóteles... ele podia falar à mesma a forma do cão, a forma da árvore, a forma da couve, a forma do homem, como ele fala da forma do carvão, ou da forma da areia, ou da forma da água. O que se passa é que ele chama a forma das coisas vivas, chama confirma, mas não há aqui nada misterioso. Em Aristóteles a alma é uma coisa muito natural, não é? É a forma de um ser vivo. Tão simples como isso. É o que confere ao ser vivo a sua unidade, não é? Como coisa que é. E ele faz essa análise formal em todas as coisas, vivas ou não vivas, não é? Naturalmente, usa a palavra alma só para as coisas que estão vivas, não é? Mas isto é uma questão mais de tecnologia do que outra coisa, não é? Essa é a grande diferença. É que, enquanto que em Aristóteles a alma é apenas uma palavra nova que se utiliza para a forma dos seres que estão vivos, os defensores do vitalismo acham que há esta força especial, chamada elan vital, ou força vital, que só existe nos seres vivos. E que é sobrenatural. E que é sobrenatural, sim. Eu parece-me que é isto. Espero que estejamos a representar com justiça aquilo que eles dizem. Espero que como sim, sempre, os nossos ouvintes que sejam mais experts nesta área são muito bem-vindos. Exato. Para nos corrigir se tivermos a dizer algo mais neiro. Então, entramos aqui agora, Gonçalo, na reta, se é que se pode dizer reta final, porque nestes nossos episódios a reta final está sempre muito longe da meta, não é? Mas na direção, na teleologia da reta final, entramos aqui numa parte da nossa conversa que é olhar ou ouvir os filósofos de biologia contemporâneos e ver as vozes que para aí andam, o que é que elas pensam, as cabecinhas pensadoras que para aí andam, acerca desta pergunta. Darwin era ou não um teleólogo? Mais uma vez, cuidado. O que é que Darwin, ele de facto achava? Darwin defendia ou não causas finais, não é? É isso que vamos ver. Então, vamos aqui dar a voz, Gonçalo, primeiro aos que dizem que não. Vamos aqui dar a voz ao Michael Gieselin. Michael Gieselin, 1984. Portanto, ele diz o seguinte: um mito surgiu, parte obra de Asa Gray, parte obra do filho e biógrafo de Darwin, Francis Darwin, segundo o qual Darwin, de algum modo, trouxe a teleologia de volta à biologia. Portanto, é aquilo que estávamos a ler no início do episódio passado, não é? Sim. Em qualquer sentido não trivial dessa palavra, ele faz exatamente o oposto, livrando-se da teleologia e substituindo-a por uma nova forma de pensar sobre a adaptação. Aqui, ele claramente contra a ideia de que apresentada pelo Asa Gray e pelo filho de Darwin, não é? de que ele tinha quase casado a teleologia com a morfologia, não é? O que lá está. Era isso que dizia no episódio passado. Darwin, sim. Exato. Mas no fundo aqui o que diz o Gieselin é, bom, isto são tudo coisas que foram inventadas pelo Francis Darwin. Bom, já vimos que não, Gonçalo, até o Bulldog de Darwin, não é? Até o Huxley
concordava com esta lógica do Darwin teleólogo. Exato, não é? isso é um Mas- argumento do Padre Mários, porque que, de facto até o cético, não é? O Huxley Sim, concorda que concorda ele com fez isso. esta união. Portanto, é um bocadinho citar o filho do Darwin e o Asa Gray como sendo visões parciais, não é? Não resolve completamente o problema por causa do cético do Huxley. Portanto, temos aqui um lado da opinião contemporânea, não é? Temos aqui o Michael Gislin a representar aqueles que acham que Darwin não era nada teleólogo. Darwin estava só, hipotizam eles, estava só a tentar suavizar conflitos acesos na comunidade científica. Darwin não queria, digamos, hostilizar a plateia cristã, se quisermos dizer assim. E então Darwin disse umas palavrinhas simpáticas, não é? Acerca da teleologia. Esta é a teoria do Michael Gislin. Em oposição, temos aqui outros filósofos de biologia contemporâneos que discordam totalmente desta interpretação diplomática do Darwin, que só era teleólogo por diplomacia. Então diz o James Lennox em 93. Diz ele: Darwin essencialmente reinventou a teleologia. Incentivado por muitos dos seus seguidores mais próximos a abandonar o termo a seleção natural, Darwin recusou-o firmemente. Ele viu que esse termo permite a extensão da teleologia da criação doméstica para o domínio natural, sem ser necessário haver um design consciente. Depois ele diz ainda, mais à frente, num contexto histórico, onde as escolhas teleológicas de alguém eram ou os objetivos das forças vitais, ou a adaptação divinamente projetada, ninguém estava preparado para o efeito de Darwin, uma teleologia baseada na seleção. Embora aqui desmontar um bocadinho isto, Gonçalo, não é? Qual é o contexto histórico, então, em que o James Lennox coloca aqui o Darwin? Temos aqui um Darwin entre dois mundos, não é? De um lado, temos vozes vitalistas que dizem há uma força vital, mágica e misteriosa por trás dos seres vivos. Do outro lado, ele tem, podemos chamar hoje em dia, não é? O cristão, não é? Que diz Deus criou as espécies de forma especial, não é? De forma projetada divinamente, não é? E o Darwin disse, não, eu acredito que há aqui um fenómeno natural em ação que se chama a seleção natural, mas diz o James Lennox, para Darwin, esta seleção tem o seu quê teleológico, não é? É isso que é aqui interessante na perspectiva do James Lennox, não é, Gonçalo? Exato. Portanto, no fundo é um bocadinho é manter as causas finais, não é? Sem a referência ao criador. Sim, mas é isso mesmo. Ou seja, no fundo, o Darwin utiliza o seu conceito de seleção, mas, como a palavra indica, a expressão indica a seleção natural. E não é... Ou seja, Darwin chamou-lhe seleção natural e não seleção sobrenatural. Não é? Portanto, isso é importante aqui detalhar. Ou seja, o Darwin está a defender, como diz o James Lennox, uma teleologia baseada na seleção. Portanto, ele discorda completamente do colega dele, do Gislin. Ele diz, sim, há teleologia, mas a teleologia é baseada na seleção natural. Então, mais uma voz que concorda com esta ideia do James Lennox, do Darwin teleólogo, Gonçalo, é o filósofo Harry Smith. 2010. Queres ler então aqui o Harry Smith, por favor? Então, ele diz o seguinte: Darwin não substituiu a teleologia por uma explicação evolutiva, mas mostrou que podemos entender a teleologia sem referência a um designer. Exato. Isto, no fundo, é um bocadinho voltar a Aristóteles, não é? Ou seja, Sim, embora de certa Aristóteles maneira. tenha o argumento do motor imóvel, não é? Para chegar a este... Tem o argumento do motor imóvel. No fundo, pode-se olhar para as causas finais sem chegar a esse ponto. É um bocadinho isso. Ele eliminou o conceito de design e reabilitou as explicações teleológicas aristotélicas. A implicação é que... Lá está, eu estava a falar do Aristóteles e estava na frase a seguir. A implicação é que as adaptações não devem ser investigadas como se fossem projetadas, mas com a ajuda tanto de explicações teleológicas como evolutivas. Eu te achei piada, Gonçalo, porque na preparação deste episódio tu disseste que isto se fazia lembrar o Thomas Nagel, aquele filósofo ateu. Exato. Aquele filósofo ateu que é um Aristóteles, contra o é um materialismo. aristotélico, mas ainda não reparou o que é. O Thomas Nagel ainda não se apercebeu, sequer já se apercebeu para essa altura, não sei, mas que escreveu aquele livro importantíssimo chamado Mind and Cosmos, Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature is Almost Certainly False. Sim, porque e a repara interpretação materialista neo-darwiniana é quase certeza falsa, não é? Sim, e repara na importância do termo materialista. Ele não está a dizer que é contra a evolução. Ele está a dizer que a interpretação materialista
não é? A versão puramente materialista do neodarwinismo é quase certamente errada. E aqui o Thomas Nagel é ateu, não é? E eu, na altura, estavas a referir isso, eu lembrei-me disto porque estamos precisamente a falar desta teleologia, não é? Destas causas finais, não fazendo referência ao Criador, não é? Sim, e para aqueles ouvintes ateus ou agnósticos que nos estão a ouvir, não tenham medo de Aristóteles, não rejeitem à partida um filósofo que desconhecem. Não é logo a seguir ao estudo de Aristóteles que vocês têm uma forte vontade de se batizar, e isso vem um bocadinho mais tarde. Mas Exato. porque Aristóteles Não é logo. Aristóteles não implica aceitar o Deus do cristianismo, apesar de haver obviamente uma simbiose muito simpática, não é, entre as duas coisas, não é? Mas lá Sim, está, pois como há dizias, Gonçalo. a questão histórica. Sim, depois. claro. Mas é Já interessante. temos episódios sobre isso, mas é. Eu agora estava aqui a fazer um bocado de provocador, mas a questão aqui é um bocado esta, não é? Que é interessante como há esta filosofia contemporânea, não é, Gonçalo, que está a fazer a redescoberta de Aristóteles, séculos depois do abandono da filosofia escolástica de inspiração aristotélico-otomista, não é? Que é super interessante, não é? Exato. Bom, e tendo aqui chegado a este ponto do Aristóteles, acho que estamos aqui na altura ideal de fazermos uma pequena pausa para dar algum descanso aos nossos ouvintes. Já voltamos aqui com a continuação destes diferentes pontos de vista filósofos em relação a esta questão do o que é que o Darwin acreditava, não é? Em relação à teleologia. Portanto, Bernardo, até já. Até já. E já voltamos. Foi mais um episódio do Café Ciência e Fé, esperemos que tenham gostado. E lembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este programa. Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.